Devo, inclusive, dizer que compreendo que precisamos encontrar uma forma de solução, mas não podemos esquecer nunca, como seres humanos, que nós somos invasores. Na verdade, pessoas que vieram de outros lugares. Estavam os índios aqui tudo tranquilinho, de dono desse território todo, e sabe Deus, e a história demonstra isso, o que aconteceu de massacre, de violência, enfim, para chegarmos à situação atual. Por essa razão eu creio, e é um dos temas da Rio+20, nós devemos ter muito cuidado nesse processo. Uma pergunta que eu tenho feito dentro desse tema aqui: por que para regularizar as terras de um branco, de um negro, de um amarelo, de qualquer outra raça, basta um decreto do Instituto de Terras, do Instituto Nacional de Colonização Agrária, e não precisa mais vir ao Congresso Nacional? Por que para os índios tem que vir para o Congresso Nacional? Logo eles que são os verdadeiros donos dessa terra. Então eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, eu acho que é uma área que a gente tem que tirar a paixão, tá certo? Mas colocar a justiça acima de tudo, e eu creio que o Congresso Nacional precisa ter muito cuidado. Compreendo a situação de lugares onde, graças a Deus, ainda temos mais preservação, como a região norte, não é? No meu estado, por exemplo, o que me deixa envergonhado é a forma como se fez a colonização. Uma colonização em que os índios que não foram assassinados foram expulsos, tá certo? Ou seja, nós tínhamos das maiores reservas, as maiores aldeias, as maiores nações indígenas, as maiores tribos, enfim, e hoje nós temos uma história onde o mesmo bandeirante, não é, que explodiu o quilombo de Palmares, foi o mesmo que fez a busca da escravização dos índios no meu estado, que não aceitou, se rebelou, e por isso mesmo, nas guerras, muitos morreram ou hoje estão no Maranhão, no Tocantins, no Pará. Graças a Deus, hoje, eu faço questão de assumir a minha origem, inclusive, a minha origem, não é? Os meus antepassados, a minha cara de índio não é só por um acaso. Eu tenho orgulho de dizer que corre nas minhas veias sangues misturados como portugueses, de negro, mas predominantemente indígena. E acho que a gente precisa tratar desse tema com muito cuidado. Um tema que, por exemplo, eu tenho botado todas as vezes que posso na mesa da presidente Dilma, como fiz o mandato inteiro na mesa do presidente Lula, é como explicar, não para o mundo, como explicar para nós brasileiros, que os povos originários dessa terra, os índios, hoje concentram a maior proporção da miséria do Brasil. Como explicar isso? Na renda, na mortalidade infantil, na mortalidade das mulheres gestantes, na qualificação profissional, na educação, enfim, em todas as áreas. Então é preciso a gente olhar isso realmente com um olhar da busca da paz, da pacificação, enfim, olhando, concordo, compreendo que precisamos fazer um olhar especial, por exemplo, para os outros brasileiros que foram para regiões e garantiram os nossos limites com outros países. Nós não podemos esquecer isso. Pessoas que foram arriscando febre amarela, não é? Enfrentar onça, enfrentar tudo no mundo para poder garantir esse grande continente chamado Brasil. Isso, eu acho que tem razão plena aqui o senador Jaime Campos. Nós temos que olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Mas, repito, nunca esquecendo, não é, as origens. Aliás, acho que um processo mais planejado sobre isso vai viabilizar, inclusive, a necessidade de menos terra do que hoje. Como aconteceu? Quantas vezes, lembro do meu estado, era preciso um latifúndio do tamanho do mundo para alguém ter dali uma renda para o seu sustento. Hoje, com 5, 10, 15 hectares, com a mecanização, com a tecnologia que dominamos, você consegue tirar uma renda muito maior do que os nossos avós, os nossos bisavós conseguiam, não é, com muita terra. Então, eu quero aqui apenas fazer um retrato sobre isso, não poderia deixar de tratar, mas dizer que eu queria comemorar hoje
Ontem, aliás, foi aberto na região sul do Piauí o AgroShow, que é um momento que trabalha exatamente essa introdução da tecnologia lá na região de Bom Jesus, na região dos Cerrados, do meu estado, no Parque de Exposição Vale do Gurgueia. Esteve lá ontem o governador do estado, o presidente do meu partido, o deputado Fábio Novo, que é filho lá de Bom Jesus, hoje a deputada Regiane também presente, o prefeito Alcindo, o secretário de Desenvolvimento Rural, as lideranças da Fundação dos Cerrados, a FUNCERRADO, que é uma parceira nesse trabalho. Destaco ainda que tivemos, vamos ter hoje, aliás, nós estamos tendo uma agenda com muitas inaugurações na região de Picos, o asfaltamento ali da ligação com o Instituto Federal, que era uma cobrança muito forte feita ali na cidade, com energia elétrica, no bairro Pantanal, em Picos, o 4º Batalhão da Polícia Militar, que ainda foi planejado, elaborado, licitado ainda na gestão do comandante Prado, com o secretário Robert Rios, que hoje é o secretário de Segurança, e agora no governo do governador Wilson Martins, tem a condição da conclusão, lançando ali, junto com a inauguração do 4º Batalhão, o Ronda Cidadão e o Guardião Eletrônico, que é um modelo implantado nesta área. A inauguração também que eu comemoro do asfaltamento lá para a cidade de Bocaina, ligando em direção à barragem de Bocaina, que é hoje uma das maiores produções de pescados do nosso estado, e serve também para o lazer, para o abastecimento de água, enfim, onde destaco aqui todo o trabalho do prefeito Francisco Macedo, assim como as lideranças daquela região, o deputado Clébio Laro, que acompanha sempre com muita força, as lideranças do meu partido, o asfaltamento de Belém a Jaicós. Belém é a cidade onde viveu meu bisavô, tá certo? É uma cidadezinha pequena que agora está interligada por asfalto em direção à cidade de Marcolândia e também em direção a Jaicós. Eu sou da nação G, da tribo de Jaicó, que é uma tribo indígena. Exatamente Jaicós é o nome dessa cidade, em homenagem a essa tribo que vem das origens, não é, da minha família. E comemoro, então, que a gente tenha, depois de muito tempo de isolamento, as condições desse asfaltamento, lá também com obras de energia elétrica, do Luz para Todos, na região 136 barragens de acumulação que vão ser fundamentais para enfrentar situações de seca como essa, em parceria com a Codevasf. Lá em Belém também, que foi uma coisa iniciada ainda no nosso mandato também, uma escola modelo, é um modelo de escola que vai abrigar o ciclo completo da educação, do pré-escolar à universidade aberta, que normalmente é junta com ensino técnico, com Pronatec, enfim, e que garante as condições da qualificação profissional. E vamos estar fazendo ainda uma agenda na região de São Raimundo Nonato, Várzea Grande, Francisco Macedo, nesta sexta e sábado. Eu quero aqui ainda comemorar um conjunto de empreendimentos na área de habitação, são 7.855 novas habitações, no investimento de 379 milhões de reais a serem trabalhados no programa Minha Casa Minha Vida, pelo nosso Estado. Mas, senhor presidente, eu quero aqui, na verdade, são apenas algumas observações, tratar de um tema que é muito importante para Piauí e Maranhão. Nós temos o Rio Parnaíba, que nós temos todo um carinho pelo Rio São Francisco, mas eu lembro que, quando foi criada a Codevasf, fiz questão de defender aqui um projeto do então senador Freitas Neto, que foi aprovado, que transformou a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Vale do São Francisco e Parnaíba. E por quê? O rio Parnaíba é o maior rio que nasce e termina dentro do Nordeste. São cerca de 1.500 quilômetros de extensão. E hoje, numa região que tem um grande potencial de crescimento, vindo desde a Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, e a bacia abrange, inclusive, parte do Ceará. Pois bem, esse rio tem aqui umas riquezas que o Brasil não conhecia. E foi o presidente Lula que nos atendeu. Aliás, eu lembro sempre, eu estava no Ceará, numa visita ao Ceará, quando um cidadão de mais ou menos 90 anos de idade, o senhor Fernando, um funcionário antigo da Petrobras, me dizia: olha, seu estado tem gás e tem petróleo, fale com o seu presidente.
Mas como que o senhor sabe disso? Não, eu não só sei, eu estou lhe trazendo aqui os documentos. Esses documentos não são revelados. Há muitos anos que eles são guardados debaixo de 7 capas. E eu achei que era uma coisa de um cidadão de 90 anos, enfim, apaixonado. E fui à Petrobras, na época, nosso querido Haroldo Lima, baiano, que nos tratou com muito carinho, nos atendeu. E ali resgatamos esse projeto. Ele demorou 3 meses para poder localizar, eu e o presidente Lula cobrando sempre, e um dia ele chegou e disse: encontrei. E é verdade tudo que o cara disse, ou seja, tem possibilidade mesmo de gás e petróleo no seu estado. O presidente Lula liberou 80 milhões de reais para a Agência Nacional de Petróleo, e a conclusão dos estudos, em toda a bacia do Parnaíba, é que temos ali um grande reservatório de gás, provavelmente próximo do que seria a Bolívia, ali numa área gigantesca que pega praticamente todo o meu estado, parte do Maranhão, indo em direção ao Tocantins, ali o norte da Bahia, enfim. E o resultado é que esse estudo ficou pronto, e o que é que queremos? O leilão, ou seja, foi preparado pelo Ministério das Minas e Energias 20 lotes para leilão, onde são 13 do lado do Piauí e 7 do lado do Maranhão, nas 2 margens do rio. No lado do Maranhão já tinha um poço estratificado que foi trabalhado no passado e foi adquirido pelo Grupo Eike Batista, que demonstra a presença de gás. O próprio presidente Lula, uma vez eu o visitei, e ele me dizia: Wellington, normalmente, aquele fogo que tem, aquele jeito dele, né, de falar na linguagem bem popular, aquele fogo, aquela tocha que tem em cima das torres, dos poços, ele tem uma queima ali que dá normalmente 3 metros de altura. Nesse caso lá, ela chega a cerca de 12 metros de altura, o que, na visão dos técnicos, demonstra uma bacia gigantesca com um potencial muito grande. Pois bem, é essa riqueza que está ali do lado da pobreza, e a gente precisa tirar proveito disso. Quer dizer, Piauí e Maranhão têm todas as condições de melhorar a sua capacidade de desenvolvimento. Então, estamos trabalhando aqui, a bancada do Ceará, aliás, a bancada do Piauí, a bancada do Maranhão, inclusive com o presidente da casa, eu dizia: presidente Sarney, não tem cabimento. O ministro da Minas e Energia do Maranhão, presidente do Congresso Nacional do Maranhão. Eu tenho todo o empenho aqui com o senador João Vicente, com o senador Ciro Nogueira, mas com toda a bancada na Câmara, com toda a bancada. Se a gente não conseguir dessa vez, no governo, não é, da presidente Dilma, não conseguir quando? Então, nós temos que trabalhar esta condição. Então, estamos preparando para, na próxima semana, entregarmos à presidente, em nome de toda a bancada. O governador vai estar tratando disso. O governador do Maranhão, o governador do Piauí, já na próxima sexta-feira, no encontro com a presidente, aliás, amanhã, e nós queremos que não fiquemos de fora desse leilão. São 2. O primeiro é esse, do gás, porque isso já permite as condições de um gasoduto que vem desde o Rio de Janeiro em direção à Bahia, já vai até pelo litoral, até o estado do Ceará. Então, esse Gazene, gasoduto do Nordeste, como é conhecido, deve ir em direção agora ao Piauí, ao Maranhão e em direção ao Norte, para a gente integrar todo esse potencial de gás e tornar o Brasil autossuficiente. A presidente Dilma, e eu compreendo, tem que lançar um marco regulatório, porque é uma riqueza tão grande que ela tem o desejo, está aqui o presidente Sarney, que nos alegra muito lá por ser parte desse projeto, a presidente Dilma quer fazer um novo marco regulatório semelhante ao que se fez com o petróleo, ou seja, para que o povo brasileiro possa ser dono dessa riqueza, e acho que nós podemos fazer isso acontecer. Construir, portanto, esse gasoduto integrando. O outro com a doutora Magda, que vai estar aqui, inclusive, na próxima semana, na bancada, convocada pela bancada do Piauí, onde nós queremos que prossigam os estudos, porque além do gás, o petróleo, e precisa da liberação dos recursos para, na região de Floriano, no Piauí, que foi a região onde se verifica maior
indicador de petróleo, que ali se possa fazer o poço estratificado para se garantir a conclusão desses estudos e, com certeza, detectando a presença de petróleo também naquela região, assim como no litoral, ali entre Parnaíba e Barreirinha. E no caso do Rio Parnaíba, queremos também o leilão das hidrelétricas, ou seja, são 5 hidrelétricas que foram elaboradas, que estão previstas no PAC 2, a Chesf, com outras empresas, fizeram o projeto, e aí nós tivemos o leilão o ano passado, e a fixação do valor não considerou uma condição estratégica. E resultado, o valor oferecido para a compra da energia feita pela ANEEL não deu viabilidade para o leilão. Ora, estudando o tema, discutindo lá com a própria ANEEL, discutindo com a empresa de pesquisa energética, com o Ministério das Minas e Energia, e a própria Chesf, enfim, o que detectamos? O custo social e ambiental ficou elevado. As 5 hidrelétricas vão viabilizar mais ou menos 700 megas, elas terão um custo de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Qual é o ponto? É que o custo da área dos serviços ambientais, indenizações sociais, ficaram na casa de 700 milhões, subiu para mais de 1 bilhão e 800, cerca de 1 bilhão e 900. Bom, o que a ANEEL coloca? O custo médio por mega hoje, ofertado, é na casa de 104, 110 mil reais. Então, eles estavam oferecendo a compra por esse valor e a necessidade seria bem superior, em torno de 130 aproximadamente. Então, qual é a saída que estamos apresentando? E é isso também que estamos colocando para o presidente. É a garantia de que do fundo de reversão, o Brasil, para poder incentivar as primeiras hidrelétricas, para poder incentivar Paulo Afonso, para poder incentivar Boa Esperança, lá no meu estado, criou, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, mas em governos anteriores também já tinha semelhante, o que hoje nós chamamos de fundo de reversão. É um fundo em que o governo brasileiro coloca ali um recurso que é devolvido no final daquela concessão. Ou seja, isso é uma forma de se colocar uma participação pública junto com o setor privado para poder dar viabilidade, porque o custo ficava muito elevado se fosse para ser bancado só pelos consumidores. Pois bem, o fato concreto é que nós estamos trabalhando para que, do fundo de reversão, que hoje tem 5,5 bilhões aproximadamente, que se possa tirar daí 500, 600 milhões, para que seja uma participação da União nessas 5 hidrelétricas. O que eu quero dizer com isso? O nosso Estado faz um esforço muito grande, senadora Alice, para o crescimento. Eu tenho orgulho de dizer que recebi em 2003 o Piauí com um produto interno bruto no ano anterior de apenas 7 bilhões de reais, ou seja, o povo podendo produzir em um ano 7 bilhões de reais de riqueza monetarizada. Pois bem, quando terminamos o mandato em 2010, nós já ultrapassamos de 21 bilhões de reais. Nós mais do que triplicamos o nosso produto interno bruto. E o mais importante, bem espalhado, porque tivemos uma redução da desigualdade, temos uma presença de empreendedorismo muito forte no estado do Piauí. Agora, essa riqueza, esse crescimento, ele pode ser mais acelerado com aquilo que temos de potencial natural. Se ali nós temos reservas de ferro, reserva de diamante, reservas de petróleo, reservas de gás, potencial para hidrelétricas como essa, como é que não tem um olhar especial para isso? Então, o que cobro aqui da tribuna do Senado é a minha presidente, a presidente Dilma e a sua equipe, é um tratamento diferenciado. Nós queremos o quê? Erradicar a miséria. A transferência de renda, o Bolsa Família, o Bolsa Verde, isso é para ser algo emergencial, não é definitivo. O que é definitivo é a empregabilidade, é poder gerar uma riqueza permanente. Se nós temos ali a condição de transformar Piauí e Maranhão para a média da renda brasileira, para a média do PIB brasileiro, o PIB per capita, como não fazer?
E, nesse caso, repito, diretamente dependemos apenas do setor público, do governo federal. Então, os mesmos investimentos que comemoramos aqui para outras partes do Brasil, queremos no Nordeste e queremos no Piauí e queremos no Maranhão. É por essa razão que venho à tribuna hoje para dizer que esse é um ponto. Sou um membro da base do governo, mas quero aqui estar, como se diz no ditado popular, defendendo com unhas e dentes, enfim, os direitos legítimos dos meus